Muito bom dia, amados amigos e irmãos presentes e os que estão através do satélite Amazonas ou da internet em diferentes lugares do planeta Terra. E também amigos, ministros, companheiros no ministério do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E estamos vivendo um tempo muito importante, onde está ocorrendo um companheirismo entre judeus e cristãos, o qual, pois, não tinha sido visto em outros tempos. É que este é o tempo para compreender que são um povo, os judeus e os cristãos, um povo de Deus, e que as nomeadas tribos perdidas de Israel estão, a maior parte, no meio do cristianismo. E que o povo hebreu e o cristianismo estão esperando a restauração do reino de Israel e pensar na restauração do reino de Israel envolve compreender que tem que ser juntadas as tribos do norte, do reino do norte, que são 10, e que correspondem ao reino de Efraim, chamado também o reino de Israel, e as tribos do sul, Judá e Benjamim, que correspondem ao reino do sul, e esses dois reinos, no tempo de Davi e Salomão, estavam como um só reino, mas por causa da idolatria de Salomão, foi rompido o reino nos dias do filho de Salomão, e daí em diante, Israel não teve o reino de Davi, somente teve o reino do sul, com um filho de Davi como rei, em diferentes ocasiões, mas o grupo grande, que corresponde às 10 tribos, esteve separado esse grupo como reino do norte, chamado Israel. Porque o nome Israel, vejam vocês, leva o reino do norte e é aplicado ao reino do sul quando está unido ao reino do norte. Quando está separado, então é chamado o reino do sul, o reino de Judá. E o reino do norte é chamado o reino de Israel. Agora, sabemos que vai ser restaurado sabemos que vai ser restaurado o reino de Davi, ou qual será a restauração do reino de Deus na terra, porque o reino de Davi é nada menos que o reino terreno de Deus. E o trono de Davi é nada menos que o trono terreno de Deus no meio do povo hebreu. Por essa causa, para o cristianismo, as palavras do anjo Gabriel
a Virgem Maria foram que o menino que ela teria, o filho que ela teria, seria chamado Filho de Deus, e Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará sobre a casa de Israel para sempre. E o seu reino não terá fim. Isso está em São Lucas, capítulo 1, versículos 30 em diante, e diz: Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aqui temos a promessa da restauração do reino de Davi com o Messias príncipe, que é herdeiro ao trono de Davi e, consequentemente, ao reino de Davi. E agora, o Messias príncipe está prometido para vir e restaurar esse reino de Davi, porque ele é o filho de Davi. E nos perguntamos, para que tempo virá o filho de Davi? Para que tempo virá o filho do homem? Vejamos em São Marcos, capítulo 13, nos diz, versículos 24 em diante, 24 ao 37 diz: Mas naqueles dias, depois daquela aflição, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os corpos celestes serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Agora aprendei a parábola da figueira. Recordem que a figueira representa Israel. Agora aprendei a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes suceder estas coisas, sabei que está perto, às portas. E o que está perto? O reino de Deus. O consegue em São Lucas, capítulo 21. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Esta geração da figueira reverdecendo do povo hebreu, se estabelecendo como uma nação livre e soberana, não vai passar. Trataram de apagar do mapa geográfico a Israel, mas isso é impossível, porque aqui o rabino mais importante do povo hebreu, que é Jesus, o disse. Um rabino que é profeta também. Recordem que diferentes rabinos têm diferentes linhas de ensinamentos. E o de Jesus é o mais importante. Todos os rabinos
enseñan ensinam el pacto o antiguo. pacto antigo. Y el rabino E o Jesús, rabino Jesus, esse gran rabino, esse gran rabino, ensina não somente o pacto antigo, mas o novo pacto também. E a promessa para o reino de Judá e o reino de Israel, a promessa do novo pacto é uma promessa de um novo pacto para Judá e para Israel. E agora, o único dos rabinos que ensinou o novo pacto é Jesus. Os demais rabinos ainda ensinam o pacto antigo, mas do novo pacto não puderam falar, porque sob o novo pacto há um sacrifício expiatório pelo pecado de toda pessoa escrita no céu no livro da vida do Cordeiro. O novo pacto é para toda a descendência de Abraão. E agora, Israel já está como uma nação livre e soberana e vai permanecer assim, e todas essas coisas vão ser cumpridas neste tempo onde Israel já está como uma nação livre e soberana. Isso são nada menos que os ossos secos que reverdeceram. A figueira reverdeceu. Os ossos secos se juntaram e há um exército que é a casa de Israel. Há um exército grande e agora, vendo também, olhando para as 10 tribos, também há um exército grande, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, o que falta ao povo hebreu, que já está como uma nação livre e soberana, o que é? Que o Espírito de Deus entre nesse exército, nesse povo, ou seja, que regresse o Espírito de Deus que se foi de Israel para os gentios, para buscar as ovelhas perdidas de Israel, essas tribos perdidas, a qual pertence a maior parte do cristianismo. E Ezequiel 37, versículo 1 em diante, diz que quando esse exército já estava, esse povo em pé, os ossos, cada um unido aos seus ossos, e nervos, tendões, carne e pele, faltava o espírito. E o corpo sem espírito está morto. Ainda Israel não tem vida. A vida de Deus. O Espírito de Deus tem que regressar a Israel e regressará manifestado sob o ministério de Elias, o qual Israel está esperando, e o qual virá com uma mensagem de paz e restauração para Israel. Virá proclamando a paz imperecível para Israel, a qual somente está no reino de Davi, quando for restaurado, onde o príncipe de paz, que é o Messias príncipe, estabelecerá esse reino e trará a paz para Israel e para todas as nações, falando da paz imperecível.
La paz temporal A paz temporária pode se obter por um tempo e depois se perde, depois, por meio de tratados, se volta a obter, mas isso é paz temporária. E, por último, vão obter a paz temporária, mas quando disserem paz e segurança, então virá a destruição de repente, repentina. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 ao 10. Agora, continuamos aqui lendo porque esta passagem é muito importante, pois nos fala da vinda do Senhor. Diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Ou seja, essa geração de judeus que se estabeleceram como uma nação livre e soberana não vai passar. Mesmo que queiram apagá-lo do mapa geográfico, não vão fazer, porque Deus é quem os estabeleceu ali. O melhor é se unir ao povo hebreu, porque aí está a bênção para todas as pessoas, para todas as nações. Temos que fazer sempre como comumente as pessoas inteligentes fazem. Quando vem uma pessoa que prospera, pois a pessoa se une a essa pessoa para prosperar também. Agora vamos continuar lendo aqui. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, vão se cumprir. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Dessa hora da vinda do Filho do Homem, Cristo disse que ninguém sabia. Mas vejam agora: mirad, velad y orad, porque não sabeis quando será o tempo. Estai de sobreaviso, vigiai e orai. Não sabeis quando será o tempo. É como se um homem que, partindo para longe, deixasse a sua casa e desse autoridade a seus servos. Isso foi o que o Senhor fez. Deu autoridade aos seus discípulos que estavam presentes naqueles dias. Todo poder me é dado no céu e na terra. Portanto, ide, e ordenou ir por todo o mundo, ir a todas as nações e pregar o Evangelho, evangelizar, fazer discípulos em todas as nações, batizando-as no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso os discípulos batizavam no nome do Senhor Jesus Cristo, porque esse é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu não posso ter nada contra dos apóstolos. Eles, cheios do Espírito Santo, estavam fazendo nessa forma porque esse é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se eu digo que eles estavam batizando de forma equivocada, me converto em inimigo dos apóstolos e dos seus ensinamentos que eram inspirados pelo Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo falando através deles. Portanto, fazemos como eles faziam e tudo estará bem. E agora, continuamos aqui lendo
É como se um homem que, partindo para longe, deixasse a sua casa, desse autoridade a seus servos, a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Através das diferentes etapas da igreja, vimos que Cristo deixou essa autoridade à sua igreja, representada em diferentes ministros que apareceriam através da história da igreja. O Espírito Santo, o qual é Cristo em Espírito Santo, esteve no meio da sua igreja. Aí temos o pai de família no meio da sua igreja e esteve usando diferentes pessoas. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Portanto, ele esteve no meio da sua igreja, do cristianismo, todo o tempo. Mas seu corpo físico glorificado, esse corpo está acima, em cima, no trono de Deus, como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, fazendo intercessão por cada pessoa que o recebe como Salvador. Portanto, vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Quando virá Jesus Cristo, o qual é o Senhor de sua casa, da sua igreja, de seu templo espiritual. Agora vejam, aqui diz: portanto, vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Podem sentar, queiram ter a bondade. Aqui nos fala de diferentes vigílias. Ao anoitecer, à tarde. A vigília, isso é a primeira vigília, que é, vamos ver, de 6 a 9 da noite. Essa é a vigília segundo as vigílias romanas. Mas as vigílias judaicas são, a primeira é de 6 a 10 da noite, ou seja, as vigílias judaicas têm 4 horas cada uma, e as vigílias romanas têm 3 horas cada uma. E agora, ele diz que ninguém sabe se será ao anoitecer, ou seja, de 6 a 9 da noite. Quando nos fala aqui de etapas ou de vigílias aplicadas profeticamente, são as etapas pelas quais a igreja passaria. O mundo está em trevas, porque este mundo está sob o reino das trevas e, consequentemente, o mundo esteve vivendo de noite, em escuridão. E agora a igreja entrou a essa etapa desde o dia de Pentecoste em diante. A igreja entrou na primeira vigília de 6 a 9 da noite, segundo, conforme as vigílias romanas, ou de 6 a 10 da noite, conforme as vigílias judaicas ou hebraicas. Depois, vejam, ele diz: não sabeis, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde
Ou seja, se na primeira vigília os apóstolos e todas as pessoas daqueles tempos passados estavam esperando a vinda do Senhor. Por quê? Porque ele não disse se seria na primeira vigília, ou na segunda vigília, ou a terceira vigília, que é a vigília do canto do galo, ou na manhã, que corresponde à vigília de 3 a 6 da manhã, que é a única vigília que termina com o amanhecer. Termina trazendo um novo dia de luz para os seres humanos. Agora ele diz, se à tarde, se à meia-noite, a vigília da meia-noite, pois, é a segunda vigília. Nas vigílias judaicas, isso é de 10 a 2 da manhã. Mas nas vigílias romanas, é diferente. Nas vigílias romanas, é de 9 a 12 da meia-noite. Se ao cantar do galo, a vigília do canto do galo é a terceira vigília e é de 12 a 3 da manhã. E os que estiveram por aí nesses horários escutaram quando o galo canta. Recordam quando Cristo disse a Pedro, não cantará o galo 3 vezes sem que tu tenhas me negado? Agora, Cristo não quer, ainda ele não sabia também quando seria, até que ele foi ressuscitado, glorificado. Por isso ele dizia que ninguém sabia quando seria o dia e a hora, nem os anjos, nem o Filho. Se pela manhã, a vigília da manhã é de 3 a 6 da manhã, que é a quarta vigília, na qual Cristo apareceu aos seus discípulos em uma ocasião caminhando sobre as águas, quando eles estavam em grave perigo, sob uma tempestade. Sua embarcação estava a ponto de afundar sob essa tempestade. Espíritos malignos tinham provocado essa tempestade para destruir os discípulos do Senhor, o qual tipifica também que hostes espirituais malignas trataram de destruir os crentes em Cristo através dos diferentes tempos e na quarta vigília, que é a última das vigílias, também o maligno tratará de destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas ele, na quarta vigília, aparece caminhando sobre as águas e pensavam que era um fantasma. Recordem que Cristo, falando da vinda do Filho do Homem, ele o relaciona que será como ladrão à noite. Também, Apocalipse capítulo 3 e também no capítulo 22, versículo 12, nos diz que será como ladrão à noite. Vamos ver aqui.
Vamos a verlo. Vamos vê-lo. Em Apocalipse Em Apocalipse nos fala da vinda do Senhor. Vamos buscar essa passagem, porque é muito importante. Se alguém o tem à mão, por aí, 1 de Tessalonicenses 5 e em Apocalipse. Em Apocalipse também. Qual? 22:12. Sim, o 22:12 eu tinha mencionado. 16:15. Vamos buscá-lo aqui. 16:15 diz: Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. E em Apocalipse 22:12 diz: Eis que cedo vem a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. E agora a vinda do Senhor é muito importante para o cristianismo e para o judaísmo também. Pois todos estão esperando sua vinda para que estabeleça seu reino, que será a restauração do reino de Davi. Isso será a vinda do reino de Deus à terra, do qual Cristo tanto falou. E agora, todos desejam a vinda do reino de Deus para que seja estabelecida a paz permanente, imperecível, para toda a humanidade. Porquanto o trono do Messias estará em Jerusalém, o qual é o trono de Davi. Jerusalém será a capital desse reino, desse império, e de Jerusalém sairá a paz para todo Israel, para todo o Oriente Médio e para toda a humanidade. Não se pode falar de paz permanente sem falar de Jerusalém, a cidade de paz. Não se pode falar de paz para o Oriente Médio sem falar de Jerusalém. Porque a promessa é que Deus dará paz em Jerusalém. E daí sairá como rio para todo Israel e para todas as nações. Portanto, o segredo da paz e para a paz, para Israel, para o Oriente Médio e para toda a humanidade, está em Jerusalém. E agora, para isso é que vem o Messias neste tempo final. Para isso está prometido, para o tempo final. Os crentes primitivos esperavam a vinda do Senhor naqueles dias. Mas não aconteceu naqueles dias, que era o tempo do anoitecer da primeira vigília. Depois, os da segunda vigília, outra etapa da igreja, o esperavam, mas também não chegou. Há pessoas que pensam, e algumas vezes pensam em voz alta e dizem: já faz uns 2000 anos que estão dizendo que Cristo vem e não veio. Por quê?
Él dijo, Ele disse: vocês não sabem se será na primeira vigília, ou na segunda, ou a terceira, ou na manhã. Ou seja, la vigilia de la a mañana, vigília da manhã, que é de 3 às 6 da manhã. E como vocês não sabem, pois tem que estar esperando a vinda do Senhor en todo el em tiempo, toda la todo o noche, tempo, toda noite. Velai, porque vocês não sabem a que hora há de vir o vosso Senhor. Ou seja, que enquanto o mundo está vivendo em uma etapa de escuridão, em uma etapa de noite, os crentes em Cristo têm que estar despertos, acordados, esperando a vinda do Senhor. Isso mostra em forma mais clara o próprio Jesus Cristo em São Mateus, capítulo 24. E o capítulo 25. No 24, no versículo 42 em diante diz: portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. E no capítulo 25 de São Mateus, versículos 1 em diante, diz nessa parábola das 10 virgens, diz: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Recordem que o azeite representa o Espírito Santo. Não é somente dizer que recebeu a Cristo, é também receber seu Espírito e assim ter o novo nascimento. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, um clamor: aí vem o noivo. Saí ao seu encontro. E agora, temos aqui um clamor à meia-noite. Para compreender, temos que relacionar essa passagem com as diferentes vigílias, para que assim tenhamos o quadro claro e não nos passe despercebido o significado desta parábola tão formosa. Segundo as vigílias judaicas, a meia-noite corresponde à terceira vigília e é de 2 às 6 da manhã. E agora, à meia-noite, se ouviu um clamor: eis que o esposo vem. Ou seja, uma mensagem da parte de Deus
Isso corresponde ao precursor da segunda vinda de Cristo, anunciando que está muito perto a vinda do Senhor. E la medianoche se oyó clamor. Aqui vem o esposo. Salid. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, um clamor. Aí vem o noivo, saí ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite. As nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E agora, temos aqui a promessa da vinda do Senhor. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aqui temos a admoestação do Senhor de estar esperando a vinda do Senhor em todas as etapas da igreja. E agora já transcorreram a primeira vigília, a segunda vigília, a terceira vigília e já estamos na quarta vigília. Na quarta vigília, então, é o tempo para a vinda do Senhor. As pessoas que vivem neste tempo estão vivendo na quarta vigília, que é a vigília que é coroada com amanhã, com um novo amanhecer. A quarta vigília romana é de 3 às 6 da manhã. E, consequentemente, é o tempo mais importante, pois é nessa vigília onde o luzeiro da manhã aparece. E Cristo disse: eu sou a estrela resplandecente da manhã. Apocalipse 22, versículo 16 e também Apocalipse capítulo 2, versículo 28 diz: ao que vencer, eu lhe darei a estrela da manhã. E Cristo é a estrela da manhã. Cristo em Espírito Santo, a coluna de fogo, o pilar de fogo e a estrela resplandecente da manhã. Ou seja, o vencedor lhe dará o Espírito Santo. O Espírito Santo estará nele, manifestado em toda a sua plenitude. E por meio dele, Deus guiará o seu povo, por meio do Espírito Santo manifestado no tempo final. Guiará em sua última parte a sua igreja. Cristo também é o sol de justiça. Os judeus verão o sol. A igreja do Senhor Jesus Cristo verá a estrela resplandecente da manhã. E mais diante depois verão o sol que é Cristo. Ou seja, o que o povo hebreu verá primeiro vê a igreja do Senhor Jesus Cristo. Para Israel, em Malaquias capítulo 4, versículo 2 diz: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação.
Y todo eso, E tudo isso, vean ustedes, vejam vocês, corresponde corresponde à quarta vigília, la cual a qual será coronada será coroada com a estrela da manhã e el o nascimento do sol de justiça para Israel, que é a vinda del Mesías. do Messias para Israel. La cuarta A quarta vigília. no se puede hablar de Não la se venida del pode Señor falar da vinda do Senhor y del clamor e de do clamor da meia-noite sin que se hable sem que se fale das diferentes vigílias y e, sobretudo, da quarta vigília, en la cual na qual todas estas todas essas coisas que ser têm que serem cumpridas. en la cuarta vigilia fue Na que vino el quarta esposo, vigília foi que veio o en esposo. la tercera vigilia, Na terceira vigília veio o anúncio. pero en la Mas cuarta na quarta fue que vino el foi esposo, que veio o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele às bodas e se fechou a porta. Cristo es la puerta Cristo é a porta y por consiguiente e, al cerrarse la consequentemente, ao se fechar a porta, se fecha o ciclo divino puerta, redención. de redenção. Luego ya no habrá Depois já não haverá sangue de expiação no céu, no templo celestial, sobre o propiciatório celestial. y por E, consiguiente consequentemente, no habrá tiempo já não de haverá salvación tempo de salvação para la humanidad. para a humanidade. De ahí en adelante Desde aí em diante, vendrán virão las plagas as pragas que están señaladas, que estão assinaladas na Escritura, corresponden a que la gran- correspondem à grande tribulação, de lo cual dice, serán do qual echados a las serão tinieblas fuera donde- lançados nas trevas de fora, onde será o choro e o ranger de dentes. Y ahora E agora estamos cuarta vigilia. na quarta vigília, Y ya bien, pero que bien e avanzada, já bem siendo avançada, sendo que la cuarta a vigilia quarta vigília romana tem 3 horas. podemos decir que Podemos dizer que já estamos na última hora de la cuarta da quarta vigília. en la hora en que Na todas hora em estas que cosas todas estas coisas prometidas tienen que hacer têm una realidad, que se tornar uma realidade no meio do cristianismo e depois no meio del judaísmo. do judaísmo. Lo que corresponde para O los que judíos corresponde tiene que para os ser una judeus realidad, tem que se tornar uma realidade, para el e cristianismo o que corresponde para o cristianismo tem que se tornar uma realidade. por eso es que en este Por isso é tiempo que final neste tempo final estaremos viendo estaremos vendo un acercamiento uma aproximação entre el entre o cristianismo y el judaísmo. e o judaísmo. Y eso es muy, E isso é muito saudável para ambos, porque ambos son pueblos porque ambos são povos de Deus. y en el cristianismo E no cristianismo se halla la mayoría se acha de las tribus. a maioria das tribus perdidas. Y para el E establecimiento, para o estabelecimento ou restauração do reino de Davi, se necesita é necessário que que las tribus del norte, as 10 tribos do perdidas, norte, as 10 tribos perdidas, regressem, sean restauradas sejam restauradas, y e las dos as tribus 2 tribos del sur do sul, que ya están, que la já mayoría estão a maioria en Israel, em Israel, se unan, se unam estén unidas e y así estejam unidas, e assim estejam as 12 tribos para la restauración para a restauração del reino do reino de David de Davi, y venga la paz e para venha a paz para Israel e para todas as nações. estamos en la E cuarta estamos na quarta vigília y bien e bem avançados, já na última hora de la cuarta da vigilia. quarta vigília. Estemos Estejamos atentos a las profecías às bíblicas profecias bíblicas correspondentes a este tempo final y a su e ao seu cumprimento.
estemos despiertos, estejamos para que acordados para que não por encima nos passe despercebidas essas profecias e seu cumprimento neste tempo final. Israel está en su tierra. está em sua terra. La iglesia A igreja do Senhor Jesus Cristo está está en la etapa na etapa final de restauración. de restauração. Para ser una iglesia Para ser uma igreja como era como era no tempo dos apóstolos. por esa causa, Para este tempo final, se hallar en la iglesia se achará na igreja do Senhor Jesus Cristo todo lo que tudo o hubo que en la houve iglesia na igreja en el comienzo. no começo. Y Dios E Deus se manifestará se manifestará en su iglesia em sua igreja em toda su plenitud sua plenitude en este tiempo, neste tempo final, para trazer a fé de transformação e rapto ou arrebatamento para a igreja do Senhor Jesus Cristo. No debe haber Não deve haver entre o cristianismo y el judaísmo e o judaísmo, haber não deve haver discórdias, mas amistad. amizade e amor. Deben comprender Devem compreender que el uno que um sin el otro sem o outro no podrán obtener não la poderão restauración obter a restauração do reino de Davi. Ambos Ambos se necessitam, porque el porque judaísmo o judaísmo tiene las tribus del tem sur as tribos do sul e algumas pessoas ou muitas pessoas também do reino do norte, pero no los mas não os tem como tribu. como tribo. Y el cristianismo E o tiene cristianismo tem la parte grande a parte grande das tribos perdidas, das 10 tribos do reino do norte, assim que son são pueblos hermanos povos irmãos que deben estar bien unidos, que devem estar bem unidos neste tempo final, esperando a restauração del reino do reino de Davi. Pois ambos os povos creem na restauração do reino de Davi. E o estão esperando, e ambos os povos creem que será o Messias Príncipe quem se sentará no trono de Davi. Portanto, este é um tempo para a união das tribos do norte com as tribos do sul e, consequentemente, dos judeus e o judaísmo com o cristianismo. Tão simples assim, para que venha a paz para Israel, para o Oriente Médio e para toda a humanidade. Estamos na quarta vigília. Podem ver que não se pode falar da vinda do Senhor, nem da restauração do reino, se não se falar das diferentes vigílias, destas 4 vigílias e, sobretudo, da quarta vigília. Nessa quarta vigília, para o cristianismo, Deus chama e junta os últimos escolhidos da sua igreja. E depois chamará e juntará os escolhidos do povo hebreu. 12.000 de cada tribo, que são os escolhidos. E trará bênção também para o resto dos judeus, mas os eleitos são 144.000, 12.000 de cada tribo. Ou seja, que das tribos do sul são 24.000, 12.000 de cada uma, mas das tribos do norte são quantos?
120 mil. 120 mil. Ou seja, que o grupo grande está nas tribos do norte. E elas estão dentro do cristianismo, a maior parte. Outros ainda nem entraram no cristianismo, mas são chamados no tempo final. Que Deus os abençoe e guarde a todos.